Olá, pessoal! Na aula de hoje, a gente vai ver sobre tronco encefálico. Então, o objetivo de aprendizagem de hoje é conhecer as estruturas anatômicas que compõem o tronco encefálico, bem como a função, a principal função de cada uma dessas estruturas. Bom, aqui é só para a gente lembrar sobre a organização geral do nosso sistema nervoso. O sistema nervoso é uma estrutura formada por células nervosas. Essas células nervosas são os nossos neurônios. Estes neurônios, eles podem compor o que a gente chama de sistema nervoso central e sistema nervoso periférico. Sistema nervoso central abrange o encéfalo e a medula espinal. E o sistema nervoso periférico são aqueles neurônios que saem do sistema nervoso central e vão lá para a periferia. E aí eles podem ser autônomo ou somático. Os somáticos são aqueles neurônios que inervam os nossos músculos, a nossa musculatura esquelética. Vocês aprendem sobre sistema nervoso somático, principalmente na matéria aparelho locomotor. E o sistema nervoso autônomo, a gente ainda vai ver nas próximas aulas, são aqueles neurônios que inervam principalmente os nossos órgãos, né? Então, como coração, pulmão e etc. Tem controle involuntário, né? A gente não tem controle sobre estes neurônios do sistema nervoso autônomo. Então, conforme eu falei, o sistema nervoso central, ele é dividido em encéfalo e medula espinal. E aí, aqui do encéfalo, já vimos cérebro, né, que é composto pelo telencéfalo e diencéfalo. Vimos que o cerebelo tem uma função muito importante de controle e equilíbrio. E hoje o foco da nossa aula é o tronco encefálico. Então, essa regiãozinha aqui, ó, é o tronco encefálico. O tronco encefálico, ele é formado por três estruturas. Essas estruturas são mesencéfalo, que está aqui, ó. Essa regiãozinha aqui é o mesencéfalo. Ponte, que está aqui. Essa região aqui é a ponte. E, finalmente, bulbo. Essa outra região aqui é o bulbo. Então, anatomicamente, essas três estruturas formam o tronco encefálico. Em relação à localização anatômica, se a gente for observar um indivíduo de frente, o tronco encefálico, ele está localizado na parte mais posterior do encéfalo, né? Então, fica aqui na região mais posterior, ventralmente, ou seja, anterior ao cerebelo, tá bem na frente do cerebelo. E fica entre o diencéfalo, que é essa regiãozinha aqui, e a medula espinal. E conforme eu já falei para vocês, é subdividido em três regiões: mesencéfalo, ponte e bulbo. Aqui nessa imagem, a gente tem um corte, né, só do tronco encefálico, e a gente consegue observar diversos núcleos aqui no tronco encefálico. A gente já viu que núcleo é um conjuntinho de neurônio lá no sistema nervoso central, um conjuntinho de corpos celulares, né, que se agrupam nesses chamados núcleos. Existem muitos núcleos lá no tronco encefálico que emitem fibras nervosas que compõem os chamados nervos cranianos. Eles podem emitir ou receber, né, as fibras nervosas. 12 pares de nervos cranianos a gente tem no nosso corpo. Destes 12 pares, 10 fazem conexão com o tronco encefálico. Então, a gente tem aqui uma das funções do tronco encefálico, né? Núcleos que fazem parte dos nervos cranianos. Aqui na próxima imagem, eu vou só relembrar com vocês quais são os nervos cranianos. Bom, então aqui nessa imagem a gente tem todos os nossos nervos cranianos, eles são numerados em algarismos romanos, né? Cada um tem o seu próprio nome, mas também tem a sua numeração em algarismos romanos. São 12 nervos cranianos. Destes 12, 10 apresentam conexão lá com o nosso tronco encefálico.
Qual é a função destes nervos? Bom, existem fibras que são sensitivas, então recebem informação sensorial principalmente das regiões cabeça e pescoço, e algumas fibras são motoras, então participam da motricidade da atividade motora da cabeça e do pescoço. Existem algumas fibras aqui, não está representado na figura, mas existem fibras que são mistas, então são tanto sensitivas quanto motoras. Lá no tronco encefálico, a gente também tem a chamada formação reticular. A formação reticular é uma rede que envolve tanto corpos celulares de neurônios quanto axônios. Então, a gente tem tanto substância branca quanto substância cinzenta. E também tem algumas células gliais. Essa formação reticular, ela está presente nas 3 partes do tronco encefálico. Então, a gente tem neurônios pertencentes a essa formação reticular, tanto no mesencéfalo, quanto na ponte e no bulbo. Essa formação reticular é importante principalmente para controle do sono e vigília. Vou explicar melhor nos próximos slides. Os neurônios dessa formação reticular, eles começam no tronco encefálico. O que significa começar no tronco encefálico? Significa que o corpo celular dos neurônios está aqui no tronco encefálico. E os axônios, eles se projetam para praticamente todas as regiões do sistema nervoso central. E aí eles exercem as suas ações no diencéfalo, né, que a gente já viu as estruturas do diencéfalo, e também no telencéfalo, principalmente o córtex cerebral. E esses axônios, que inervam praticamente todo o sistema nervoso central, eles vão modular o grau de excitabilidade do nosso córtex cerebral e, consequentemente, modular o nível de consciência do indivíduo. Então, a gente tem vários tipos de níveis de consciência, que varia entre o alerta, o grau máximo de vigília, e o sono profundo. Então, essa formação reticular forma um sistema que controla o nosso alerta e o nosso sono, de maneira que este sistema está muito ativo durante a vigília, quando a gente tem o nosso grau máximo de alerta, e pouco ativo durante o nosso sono, quando a gente tem o grau mínimo de alerta. E nessa formação reticular, existe um feixe específico de neurônios de fibras ascendentes que formam o chamado SARA. SARA significa Sistema Ativador Reticular Ascendente. Sistema, porque é uma rede de neurônios. Ativador, porque eles ativam a região principalmente do córtex cerebral. Reticular, porque eles estão em forma de rede, e ascendente, porque eles sobem, né? Então, é no sentido de ascender, de subir. Sistema ativador reticular ascendente. O SARA é um importante ativador do nosso córtex cerebral e ele é fundamental para a manutenção da vigília, ou seja, ele é fundamental para nos manter acordados. Em relação aos neurotransmissores que participam da regulação deste mecanismo sono e vigília, eu gostaria de destacar aqui para vocês alguns principais. Alguns neurotransmissores envolvidos são as chamadas monoaminas. Monoaminas são neurotransmissores que derivam de um aminoácido. Mono significa um, aminas, aminoácido. São 3 neurotransmissores que são chamados de monoaminas. São serotonina, noradrenalina e dopamina. Então, existem transmissões monoaminérgicas associadas com a regulação do ciclo sono-vigília. Então, monoaminas é o conjuntinho destes 3 receptores, serotonina, noradrenalina e dopamina. Temos também uma participação do glutamato. Glutamato é o nosso principal neurotransmissor excitatório. E temos também uma participação de neurônios GABAérgicos, né?
GABA é a sigla para ácido gama-aminobutírico. E o GABA é o nosso principal neurotransmissor inibitório do sistema nervoso central. E a acetilcolina também tem uma participação na regulação do mecanismo sono-vigília. Então, agora a gente vai ver melhor a participação destes neurotransmissores na regulação do sono e da vigília. Antes, vamos só lembrar uma coisinha. GABA é inibitório, certo? Já que GABA é inibitório, se a gente tem redução da atividade GABAérgica, o neurônio pós-sináptico, ele vai ter aumento da sua atividade. Se GABA é inibitório, significa se tem redução da atividade inibitória, temos um aumento da atividade do neurônio pós. Então, a redução do neurônio GABA, a redução da atividade do neurônio GABA é inversamente proporcional à atividade daquele neurônio pós-sináptico ou daqueles neurônios pós-sinápticos. Então, se a gente reduz a inibição, a gente aumenta a atividade. E o contrário também acontece, né? Se a gente tem um aumento da atividade GABAérgica, né, que é o que está mostrando aqui, se a gente tem um aumento da atividade GABAérgica, a gente tem um aumento da inibição. Um aumento da inibição, então, redução da atividade do neurônio pós-sináptico, sempre inversamente proporcional. Aumento de GABA, redução da atividade neuronal. Redução de GABA, aumento da atividade neuronal. Então, vocês precisam ter isso em mente para entender os próximos slides. Já vimos em aulas anteriores que aqui a regiãozinha do tálamo apresenta neurônios, que são neurônios retransmissores, neurônios que fazem uma retransmissão entre tronco encefálico e córtex cerebral, né? Então, os neurônios do SARA, eles passam aqui pelo tálamo, eles passam por esses neurônios chamados neurônios relés. Bom, aqui no tálamo existe um conjuntinho de neurônios chamado núcleo reticular. Então, vamos supor que aqui esteja, nessa regiãozinha em vermelho, esteja o núcleo reticular. Estes neurônios, eles são inibitórios, ou seja, eles são GABAérgicos. Estes neurônios permanecem inativos durante a vigília. O que isso significa? Que a redução da atividade GABAérgica durante a vigília, essa redução vai aumentar a atividade aqui do córtex cerebral. Lembra que é inversamente proporcional. Então, se a gente tem redução da inibição, tem aumento da atividade aqui dos neurônios corticais. Isso acontece durante a vigília. Durante o sono, acontece justamente o contrário. Então, durante o sono, a gente tem aumento da atividade destes neurônios inibitórios, destes neurônios GABAérgicos. Sendo assim, o aumento da atividade inibitória vai reduzir a atividade do córtex cerebral. Isso acontece durante o sono. Então, durante a vigília, redução da atividade inibitória destes neurônios, aumento da atividade cortical. E aí, durante a vigília, o que nos mantém acordados são os neurônios do SARA. Durante o sono, acontece justamente o contrário. Durante o sono, a gente tem aumento da atividade inibitória. E por que a gente tem aumento da atividade inibitória durante o sono? Estes neurônios aqui, do núcleo reticular, eles recebem sinapses lá do tronco encefálico, principalmente de dois núcleos. Aqui é o nome do núcleo, tá? Locus coeruleus e núcleos da RAF. Estes neurônios destes núcleos utilizam as monoaminas como os principais neurotransmissores, né? As monoaminas são serotonina, dopamina e noradrenalina. Durante o sono, o aumento da atividade das monoaminas é que vai induzir o aumento da atividade GABAérgica. Então, durante o sono, um sistema modulador do sono é este sistema monoaminérgico, que quando dispara,
ativa os neurônios inibitórios e, consequentemente, induz a redução da atividade cortical. Pessoal, então, aqui nesse slide é o que eu acabei de falar de forma reduzida. Então, durante a vigília, redução da atividade das monoaminas, e aí as monoaminas fazem sinapse aqui com esses neurônios GABAérgicos lá do tálamo. Redução da atividade das monoaminas induz redução da atividade GABAérgica. E aí o pós-sináptico de GABA é inversamente proporcional, né? Esses neurônios fazem sinapses com os neurônios lá do córtex cerebral. Se tem redução da atividade GABAérgica, temos, portanto, um aumento da atividade do córtex cerebral durante a vigília. Além disso, o SARA, os neurônios do SARA, que utilizam glutamato e acetilcolina, a gente vai ver nos próximos slides, os neurônios do SARA também permanecem ativos durante a vigília. Por outro lado, durante o sono, ocorre justamente o mecanismo contrário. A gente tem o disparo dos neurônios monoaminérgicos, então aumento da atividade daqueles núcleos lá do tronco encefálico. Isso induz um aumento da atividade GABAérgica lá nos neurônios talâmicos. E aí, consequentemente, os neurônios talâmicos que se projetam lá para o córtex cerebral, se tem aumento da atividade GABAérgica, então tem uma redução da atividade do córtex cerebral, uma redução do nível de consciência durante o sono. Basicamente, estes neurônios relés, esses neurônios retransmissores do tálamo, eles apresentam dois modos de operação. Um modo que a gente chama de ritmo desincronizado, que é típico da vigília, e um outro modo que a gente chama de ritmo sincronizado, que é típico do sono de ondas lentas. A gente viu lá na aula sobre sono que existe ainda durante o sono um ritmo desincronizado. Isso caracteriza o sono REM ou sono paradoxal. Então, o ritmo desincronizado é típico da vigília e do sono REM, e o ritmo sincronizado é típico do sono de ondas lentas. Só para lembrar, né? Que ritmo é esse? Que tipo de onda é essa? Então, é uma onda observada pelo eletroencefalograma. A gente consegue mensurar a atividade neuronal através deste aparelho. Então, tem um computador que emite padrões de ondas. De acordo com o padrão de onda, a gente consegue saber qual é a atividade neuronal daquela pessoa. Bom, então vejam aqui, existe um padrão de onda que é assim, né, que a gente chama de desincronizado, e um outro padrão de onda que é assim, que a gente chama de padrão de onda sincronizado. Este ritmo desincronizado típico da vigília significa o seguinte: aquela pessoa está com alta atividade do córtex cerebral, está com um nível de consciência elevado. Então, esse ritmo desincronizado, ele é típico da vigília e consiste basicamente na ativação das vias tálamo-corticais, né, entre tálamo e o córtex cerebral. Envolve sinapses excitatórias, ou seja, sinapses que vão aumentar a atividade neuronal. Neste caso, os principais neurotransmissores envolvidos são glutamato e acetilcolina. Então, são atividades glutamatérgicas e colinérgicas. O córtex cerebral, então, se mantém em um alto nível de excitabilidade. Então, a gente tem grande percepção sensorial e, basicamente, grande atividade motora. Isso durante a vigília. Durante o sono de ondas lentas, a gente tem este padrão de atividade neuronal. Esse padrão de atividade neuronal significa redução da atividade cortical e é característico do sono. Então, esses neurônios talâmicos, que são os neurônios relés, eles se mantêm menos excitáveis e eles se disparam em menor frequência. Então, tem uma percepção menor da consciência, uma percepção menor de estímulos aferentes e também uma redução dos estímulos aferentes, porém não um bloqueio.
a gente tem uma redução da atividade neuronal, mas não um bloqueio. Então, se tiver um estímulo muito forte, por exemplo, se você ouvir uma explosão, você acorda, mesmo se você estiver dormindo. Então, aqui a gente tem um padrão desincronizado, que significa redução da atividade neuronal, mas não bloqueio. Só para lembrá-los novamente, quando a gente está dormindo sono REM, a gente já viu as fases do sono. Quando a gente tem o sono REM, o ritmo de atividade é esse aqui, muito parecido com da vigília, justamente por isso que o sono REM também pode ser chamado de sono paradoxal. Especificamente sobre o mesencéfalo é esta regiãozinha aqui, então é a região mais superior do tronco encefálico, fica em contato direto com o diencéfalo na sua extremidade superior. Aqui existem vários núcleos importantes, vou falar de dois principais nos próximos slides. Um núcleo é chamado substância negra. Não sei se vocês lembram, já falei sobre esse núcleo para vocês quando eu conversei com vocês sobre Parkinson. Este núcleo está relacionado com a doença de Parkinson. É um núcleo dopaminérgico, ou seja, um núcleo que tem neurônios que utilizam a dopamina como principal neurotransmissor. Essa via relacionada com Parkinson é a via nigroestriatal, essa via aqui que está em preto. Então, os neurônios, eles começam lá na substância negra, que está no mesencéfalo, e se projetam lá para o corpo estriado. O corpo estriado faz parte lá dos núcleos da base, que estão na base do telencéfalo. Nigro, porque começa na substância negra, estriatal, porque termina, se projeta lá no corpo estriado. É uma via dopaminérgica e vimos que a redução da dopamina nesta via está associada com redução da atividade motora e com tremores, ou seja, sintomas do mal de Parkinson. Temos ainda uma outra via que começa em um outro núcleo aqui do mesencéfalo, é esse núcleo aqui representado pelo número 2, esse núcleo se chama área tegmental ventral. Essa via aqui em vermelho começa nessa área tegmental ventral e termina aqui no córtex pré-frontal, aqui na região do lobo frontal. Então, essa via se chama via mesocortical, começa no mesencéfalo e termina lá no córtex. Também é uma via dopaminérgica, ou seja, é uma via que utiliza dopamina como principal neurotransmissor. Basicamente, essa via está relacionada com funções cognitivas e também parece que está envolvida em aspectos de motivação e respostas emocionais. Pessoas que apresentam a doença esquizofrenia têm redução da atividade dessa via mesocortical. E uma redução da atividade nessa via está associado com redução da capacidade de atenção, redução da afetividade e redução da lógica, principalmente, e também redução da motivação. Então, parece que esta via está relacionada com estas funções. Também é uma via dopaminérgica, começa lá no mesencéfalo, termina no pré-frontal. Essa outra via, chamada via mesolímbica, ela, mais uma vez, começa no mesencéfalo, também na área tegmental ventral, e ela se projeta aqui, ó, para uma regiãozinha chamada núcleo accumbens. Núcleo accumbens. Este núcleo accumbens faz parte do sistema límbico, que é o nosso sistema das emoções. Neste caso específico do núcleo accumbens, está associado com sensações prazerosas. Então, sempre que a gente tem liberação de dopamina no núcleo accumbens, a gente tem alguma sensação prazerosa. Tanto a via mesolímbica quanto a via mesocortical faz parte de um circuito que a gente chama de circuito de recompensa cerebral. É um circuito ativado em situações prazerosas do nosso dia a dia. Então, quando você vai bem na prova, quando você consegue namorar com a pessoa com a qual você está apaixonado,
quando você ouve uma música que você gosta, quando você come um alimento que você gosta, tudo isso ativa essa via, tudo isso causa uma sensação prazerosa e ativa essa via chamada via de recompensa cerebral. Então, tanto via mesolímbica quanto via mesocortical estão associados a esta via. Aí aqui só alguns exemplos, né, de algumas situações que podem ativar essa via. Então, comer um alimento que você gosta, como por exemplo, o bolo de chocolate, só de ver uma pessoa pela qual você já esteja apaixonado já ativa essa via, atividade sexual ativa essa via, ver uma paisagem bonita, viajar ativa essa via, atividade física pode ativar essa via também, ou simplesmente ouvir uma música que você gosta. Tudo isso ativa a via de recompensa, tudo isso induz liberação de dopamina no accumbens. Uma outra coisa é que drogas de abuso também ativam essa via. Quer dizer, essa via é a base do vício. Maconha, álcool, cafeína, nicotina do cigarro, todas essas drogas também atuam nessa via de recompensa. De forma aguda, induzem sensações prazerosas. De forma aguda, induzem liberação de dopamina no sistema límbico. Mas a repetição deste comportamento pode ser muito prejudicial. Outra região do tronco encefálico é a ponte, que fica aqui entre o mesencéfalo e o bulbo. Então, está numa região intermediária aqui do tronco encefálico. Basicamente, na ponte existem algumas raízes de onde partem vários nervos cranianos. Então, além da formação reticular, que tem em todo o tronco encefálico, na ponte a gente também tem alguns núcleos relacionados aos nervos cranianos que a gente viu lá no começo da aula. E finalmente, o bulbo é aqui, ó, a região mais inferior do tronco encefálico. Logo abaixo do bulbo, a gente já tem o começo da medula espinal. E aí a sua extremidade caudal, que é a sua extremidade mais inferior, continua com a medula espinal. O bulbo, ele tem diversas funções importantes, principalmente relacionadas ao sistema nervoso autônomo, né? O que acontece aqui no bulbo, no tronco encefálico de maneira geral, a gente não tem percepção consciente. Então, em relação ao sistema nervoso autônomo, aqui no bulbo a gente tem a área respiratória rítmica, ou seja, acontece o controle do nosso ritmo básico de respiração, e a gente também tem o reflexo da tosse e do espirro. Além disso, no bulbo a gente tem o centro do vômito, então é a região do nosso sistema nervoso central responsável pelo reflexo do vômito. Além disso, aqui no bulbo, a gente tem o centro cardiovascular. O bulbo tem neurônios responsáveis pelo controle da frequência e da força dos batimentos cardíacos. Além disso, também tem neurônios responsáveis pelo controle do diâmetro dos vasos sanguíneos. Então, além de controlar a respiração, também controla os nossos batimentos cardíacos. E existem também alguns neurônios responsáveis pelos movimentos da língua, da faringe, da laringe, da fala e da deglutição. Então, vejam que tem também alguns nervos cranianos associados ao controle do movimento motor da face. Bom, então, basicamente, na aula de hoje, a gente viu que o tronco encefálico é formado pelo mesencéfalo, ponte e bulbo. As principais funções são controle do ciclo vigília-sono através do SARA, Sistema Ativador Reticular Ascendente. Então, são neurônios que controlam a vigília e o grau de excitabilidade do nosso córtex cerebral. Vimos também que o tronco encefálico apresenta diversos núcleos relacionados com a sensibilidade e motricidade, principalmente da cabeça e do pescoço, são núcleos relacionados aos nossos nervos cranianos. Vimos que o tronco encefálico também apresenta regiões que controlam frequência cardíaca, pressão arterial e respiração. E além disso, reflexo do vômito e reflexo do espirro também são integrados na região do tronco encefálico.